Olá! O canal Unifor é um programa que traz um conteúdo movido pela ciência, cultura e educação. E é produzido pela TV Unifor. Agora você acompanha uma entrevista com o coordenador do Núcleo de Aplicação em Tecnologia da Informação da Unifor, Eurico Vasconcelos. Estamos de volta e antes de conversar com o nosso entrevistado, vamos saber como a população está aplicando a tecnologia no seu dia a dia. A tecnologia, a cada dia, ela vem inovando e também vem inovando a inteligência do ser humano, porque todos os dias acredito que ela, a partir dessa inovação, ela também vem trazendo informações para nós. No meu caso, como eu sou professor, facilita muito na questão educacional, interação com os alunos, nova metodologia, novos métodos, novas formas de passar conhecimento, se aproximar mais do jovem, que hoje ele é mais conectado do que antigamente. Então isso me facilita bastante. Eu cheguei em 2009 aqui, e na época não tinha... existia a internet, mas era muito limitado o acesso. Eu tinha muita dificuldade para me comunicar com a minha família, então com o passar do tempo, o uso, o acesso foi ampliando mais. Hoje em dia eu me comunico melhor, mas antes era só ligação, pelo telefone normal e era muito difícil. Além de caro, era muito difícil fazer a ligação pelo telefone. Por exemplo, minha filha estuda, eu posso entrar aqui, ver a agenda dela, a atividade da escola, tudinho. Estamos aqui com o professor Eurico Vasconcelos, coordenador do Núcleo de Aplicação e Tecnologia da Informação da Unifor. Tudo bem, professor? Tudo bem, como vai? Tudo jóia. Professor, o conceito de internet das coisas diz que estamos vivendo um momento de revolução tecnológica. Então, gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é a internet das coisas e como ela pode ou tem impactado a sociedade e a todos nós. Realmente é um tema bem atual, a gente tem visto esse tema ser utilizado e ser fonte de pesquisa e fonte de investimento no país inteiro e no mundo inteiro. Na verdade, é um conceito que ele não é amplamente aceito. Na verdade, nós não temos um conceito único para definir a internet das coisas. Mas, de um modo geral, vamos entender primeiro o que são as coisas. As coisas são os sensores, os objetos que, de algum modo, se comunicam através de uma rede de dados. Então, sensores que coletam temperatura, ou sensores que coletam, por exemplo, a passagem de um veículo, ou o nosso smartphone, que tem vários sensores integrados, quando esses objetos, de algum modo, se conectam a essa rede e trocam, enviam e recebem informação, produzindo algo que nos será útil de alguma forma, ou um serviço, ou uma informação consolidada, essas são as coisas, e a rede, a internet das coisas é o que as liga, permitindo a coleta ou a transmissão desses dados. E como a gente sabe hoje, nós temos vários objetos conectados. Às vezes, dentro da nossa casa, nós temos vários sensores que estão se comunicando em tempo real. O nosso carro tem sensores, o ambiente de trabalho, na hora que você entra num ambiente que automaticamente o seu celular se comunica com aquele dispositivo que provê a internet e você não precisou interagir para isso, automaticamente ele se conectou, mandou para lá a informação, o ID dele, o identificador dele e obteve aquele acesso. Então, esse processo automático de transmissão de dados e de provisão de serviços é a internet das coisas. Que une computação e comunicação a todo instante. Trocando informações, coletando, compilando. Exatamente isso é o conceito, que são os objetos, as coisas conectadas em tempo real, transmitindo pacotes de dados, informações que estão tramitando. E isso impacta diretamente a nossa vida. É um grande facilitador, porque você tem a provisão de serviços sem que você tenha que solicitá-los mais. Então, por exemplo, a sua geladeira que automaticamente tem um sensor que quando ele percebe que a temperatura chegou no nível, ele automaticamente se comunica com a internet, ele avisa que você tem que, cerveja está gelada, ou, você já tem internet, o seu celular diz, aqui você já tem internet, ou que ele lhe avisa que está no horário para fazer alguma coisa. Então, isso afeta a nossa vida com a provisão de vários serviços. E também, de uma forma mais generalista, você tem os sensores coletando dados. Imagine uma cidade conectada com vários sensores, provendo dados para segurança pública, para controle de endemias, para, então, os mais diversos fins. Então, nós temos os objetos trabalhando para a gente. E aí, a gente tem um dado de que é esperado que até 2025, os carros, as casas, os vários aparelhos, as coisas, estejam diretamente conectados de modo mais popular
e em inúmeros países. E até 2022, estima-se que mais de 50 bilhões de objetos se liguem à internet, de acordo com a Intel. Então, como o senhor acha, de que forma, né, que a tecnologia vai impactar a economia, né, e a sociedade nesse contexto? Sem dúvida o impacto vai ser enorme. Já está sendo, né? Nós tivemos agora, inclusive agora recente, um grande edital público promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, exatamente visando pilotos de aplicação da internet das coisas. O governo já entende a importância dessas coisas trabalhando para nós, em áreas como saúde, como mobilidade urbana, como segurança. Então, essas coisas já estão se conectando, na verdade já houve há algum tempo um grande trabalho de criar as infraestruturas, nós já temos a internet, nós já temos redes de internet das coisas dedicadas, e o impacto vai ser na sociedade como um todo, porque essas coisas estão trabalhando para nós, coletando dados em tempo real, monitorando pessoas no bom sentido, monitorando pacientes, identificando, por exemplo, mudanças climáticas, identificando situações de risco, identificando fluxo de veículos, e aí automaticamente, a partir dessa coleta de dados, eu tenho uma área que interpreta e que presta serviços, direcionando esforços para as áreas mais adequadas. A economia, nesse sentido, tem essa questão de geração de empregos, adaptação de outros empregos. Como é que o senhor vê isso? Sem dúvida. Aí você tem a necessidade de uma grande produção dessas coisas que se conectam, uma grande manutenção dessa infraestrutura, e você tem uma série de novos serviços de coleta que vão pressupor que você vai ter nessa cadeia da coleta até a interpretação do dado, uma série de novas funções que as pessoas vão ter que passar a exercer. Então, por um lado, você tem antigas atividades que talvez não sejam mais tão interessantes, que não realmente passem a não existir com o passar do tempo. Isso é natural com a evolução tecnológica, e outras funções que vão nascer, né? Então você tem aí conceitos como Big Data, que aparecem a partir exatamente dessas coisas que passam a gerar um volume de dados muito grande. Até então nós éramos os grandes geradores de dados a partir da nossa interação direta com as máquinas e computadores. Agora os objetos passam também a ser produtores de dados, coletores de dados, na verdade. Então, isso vai gerar um volume gigantesco de dados que tem que ser armazenados, tratados, interpretados, e serviços a partir desses dados que vão gerar informações vão aparecer. Então o impacto é muito grande, isso sem dúvida movimenta a economia, e como você pode perceber, é uma movimentação de uma economia cada vez mais especializada, porque eu vou trabalhar já com o dado coletado, eu vou gerar informações, eu vou trabalhar em cima das informações. Então, de um modo geral, é isso. Há um impacto muito grande na sociedade, um impacto, por um lado, positivo, na verdade, a grande visão é de que a internet das coisas impacta positivamente a sociedade, mas que, num primeiro momento, sim, ela vai trazer algum desuso para algumas funções que já existiam há muito tempo. Professor, uma das mais novas tecnologias de ponta é a impressora 3D. Inclusive, temos aqui na Unifor algumas delas, né? Então, como funciona essa tecnologia, né? E como essa tecnologia impacta o mercado, traz diferenciais para o mercado? De fato, nós temos aqui na universidade nos nossos laboratórios, nós temos isso já à disposição dos nossos alunos. E a impressora 3D realmente ela é uma inovação altamente impactante, porque o que ela faz? Ela permite que coisas que eram já feitas, na verdade o que a impressora 3D faz é criar moldes, criar objetos que antes era um processo extremamente caro, extremamente custoso e demorado. Você tinha que criar moldes e a partir desses moldes entrar num processo fabril de criar aquele produto. Então isso era muito oneroso, acabava que isso se tornava impraticável para a grande maioria das pequenas e médias empresas e das pessoas de modo geral. E hoje você tem impressoras 3D que você pode montar em casa, custando valores extremamente acessíveis até para um cidadão comum, não mais apenas para a empresa. E o que essas impressoras permitem? Elas permitem que eu crie provas de conceito, que eu avalie hipóteses, que eu pensei num objeto, eu pensei numa estrutura, eu possa rapidamente imprimir
como se imprimia antes numa folha de papel, agora eu imprimo tridimensionalmente esses objetos e posso testá-los, colocá-los à prova, eu posso prestar pequenos serviços baseados nisso, eu posso trabalhar no eixo artístico de produzir peças e eu posso ir para áreas mais sérias, como por exemplo a área de próteses, a área fabril, criar estruturas. Entretanto, já não são mais essas impressoras que são tão acessíveis que permitem esse uso mais especializado. Você imagine que para mim imprimir uma prótese que permita que uma pessoa opere com segurança, eu preciso de um material realmente bastante resistente e cabível para aquele contexto. Então, essas impressoras que nós vemos no mercado, acessíveis à população, elas são impressoras que normalmente imprimem em ABS e tal. Então, a preocupação não é a resistência, a durabilidade ou o contexto de uso do objeto, mas é a prototipação rápida, é fazer rápido, é testar a hipótese rápida, é criar objetos de forma mais célere e de forma acessível. Mas o que nós temos visto também são grandes empresas que já têm realmente desenvolvido impressoras que imprimem em metal, que imprimem em materiais específicos. Essas impressoras, sim, vão revolucionar a indústria, porque aí você vai ter um processo fabril extremamente rápido, de protótipos, próteses, estruturas que antes eram feitas de forma extremamente onerosa, demorada e cara, e você vai ter essas impressoras imprimindo de forma muito mais rápida. Já essas impressoras têm um custo bem mais elevado, então realmente aí já são para empresas, para negócios melhor estruturados. Então, aqui dentro do núcleo de aplicação em tecnologia da informação, você como professor estimula os alunos a serem não só programadores ou desenvolvedores, mas também a serem empreendedores, né? Transformando os trabalhos acadêmicos em trabalhos negociáveis, né? Em oportunidades de negócios. Então, que tipos de projetos são realizados pelos alunos que podem ganhar o mundo e alcançar outras áreas e até virem a beneficiar a população de alguma forma? Exatamente. Nós desenvolvemos um programa de estágio, que é exatamente a ideia essa, um programa de estágio chamado 360 graus. E o 360 graus não porque ele chega no mesmo ponto, mas porque ele dá uma visão completa para o aluno das possibilidades. O aluno entra num curso de computação, engenharia, e ele tem muito aquele estigma, aquele paradigma de que ele será um programador. Ele pode ser, mas ele pode ser muito mais. Na verdade, a área de tecnologia ela é muito ampla. Eu posso ser uma pessoa de negócios, eu posso ser uma pessoa que trabalha os requisitos com o cliente, eu posso estudar o meu cliente, eu posso trabalhar a área de inovação, eu posso empreender, eu posso trabalhar dentro da computação em uma diversidade enorme de áreas que requer diferentes perfis. Então, a primeira visão que nós trazemos para o aluno é que tecnologia é um mundo. A segunda visão é que tecnologia é meio. Então, se também ele é apaixonado por outra área, ele pode ser o cara de tecnologia da saúde, ele pode ser o cara de tecnologia na educação, ele pode ser o cara de tecnologia na administração. Então, ele pode exercer a tecnologia em outras áreas para outros fins e com várias competências necessárias. E nessa perspectiva do programa de estágio, uma outra coisa que nós fizemos associada foi o programa de integração acadêmica, visando exatamente prover a esse aluno esse olhar amplo do que a tecnologia pode trazer e do que ele pode fazer com a tecnologia, além do viés vocacional de que ele pode ser um programador, ele pode trabalhar para uma empresa, ele pode ser um pesquisador, ou seja, ele pode ir para a academia, mas ele também pode inovar e empreender. Então, a gente também traz muito claramente para o aluno esses três vieses, essas possibilidades, que nem sempre são claras. Como é que eu sigo uma carreira acadêmica? Como é que eu empreendo? Como é que eu inovo? Como é que eu vou ao mercado com minhas pernas? E, claro, o tradicional, que é, de repente, você atuar junto a uma empresa de mercado. Então, a gente sempre dá essas três perspectivas também. A gente mostra caminhos nos três eixos, fazendo para uso disso os projetos. E aí, de onde vêm os projetos, então? Então, esse foi... demandas, né? Exato. Esse foi o segundo programa que nós criamos, que é o Programa de Integração Acadêmica. Inicialmente, o NAT ele buscava muito no mercado esses problemas reais que permitiriam ao aluno vivenciar a prática da tecnologia. Mas nós passamos não só a olhar para fora, nós passamos a olhar para dentro do campus. E nós temos os vários cursos, e os nossos alunos têm um caráter muito interessante. O nosso aluno é um aluno que está com o pé no mercado, né? A universidade é uma universidade de ciência aplicada.
Então, o meu aluno de pós está com o pé no mercado, o aluno também de graduação, às vezes, já está também tangenciando. Então, ele traz problemas reais aqui para a universidade, problemas interessantíssimos. Então, como é que, por exemplo, um aluno da área de saúde, que tem uma ideia super empreendedora, super inovadora para resolver um problema, talvez com uma tecnologia, como é que ele realiza isso? Ele não realizava, porque ele não tinha competência na tecnologia e muitas vezes o aluno não tem recurso para bancar um projeto por conta própria. Então, o que nós fizemos foi pegar esse espaço que nós já tínhamos de formação dos alunos do programa de estágio e trazer problemas reais de dentro do campus, de outros alunos. Então, eu fomento todo um ecossistema acadêmico onde eu, na verdade, apoio a formação não mais só do aluno de tecnologia, mas dos nossos alunos dos outros cursos que têm ideias brilhantes, que trazem problemas muito interessantes e que podem ser desenvolvidos com a tecnologia. E aí, os nossos alunos, eles passam a ter contato com as outras áreas. E aí a gente cria neles, primeiro, um olhar amplo sobre como a tecnologia pode ser aplicada. Nós colocamos ele frente a esse cliente, que é um outro cliente da casa, um aluno e ou professor. E ele participa de todo o processo, desde do problema trazido, a concepção de ideias, o trabalho sobre a ideia, o amadurecimento da ideia, até chegar lá na ponta, no desenvolvimento de uma solução tecnológica que resolve aquele problema. Ele participa de todo o ciclo. E os problemas vêm das mais diversas áreas, da saúde, da moda, da administração. Então, é uma riqueza muito grande de oportunidades para esse aluno entender, se colocar como protagonista em todo o processo. E muito bom, hoje o nosso programa de estágio acomoda diferentes perfis de aluno. Eu tenho um aluno da engenharia, eu tenho um aluno da ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, mas eu também tenho um aluno da administração, eu tenho um aluno da psicologia, eu tenho um aluno da publicidade, eu tenho um aluno do audiovisual e novas mídias. Então, por quê? Porque o processo de solução de problemas ele é multidisciplinar. Então, acomoda a formação de diferentes perfis. E o interessante é que quando eu coloco esse time junto, o meu aluno de tecnologia, assim como o da administração, ele passa a observar os pontos de vista dos outros colegas. E isso fortalece muito a formação dele. E o problema é resolvido por esses múltiplos olhares. E acaba que no final, a nossa prova de conceito, porque na verdade são projetos acadêmicos, eles têm como principal missão a formação do aluno, mas ele tem muitas vezes como consequência indireta a inovação. Ele tem um produto extremamente interessante e como eu tenho um time trabalhando ali muito integrado e as várias competências juntas, eu acabo produzindo um produto. E esse produto, muitas vezes, ele é inovador e ele resolve bem aquele problema que foi trazido. E como esse problema normalmente vem de uma demanda do mercado, ele é um produto interessante de ser levado ao mercado. Então, é nesse ponto que nós estimulamos que, a partir desses projetos, o aluno crie esse olhar inovador e empreendedor e ele possa ser protagonista em levar esse produto para o mercado. O meu papel para na produção. Nós estamos agora vendo mecanismos para que esse aluno consiga levar esse produto ao mercado. Mas nós já temos vários deles. Na área de saúde, temos parceria com Unicef, Prefeitura de Fortaleza, Fundação Fiocruz, Hospital HGF, temos parceria com a indústria da moda. Então, nós atingimos várias áreas e temos nossos protótipos, nossas provas de conceito sendo colocadas no mercado. Sempre deixando claro para o nosso parceiro que recebe que é um produto acadêmico. Então, cabe ainda vir realmente a questão de uma empresa que vai manter aquilo ativo, vivo e funcionando pós-implantação. Então, dentro desse contexto, eu pergunto a contribuição da universidade para o desenvolvimento científico. A universidade tem um papel de extrema relevância. Na verdade, a Unifor ela se coloca de forma primordial nesse processo, porque nós somos uma universidade, de um modo geral, de ciência aplicada. E isso é muito bom, porque o que nós produzimos a nível de ciência impacta diretamente na sociedade local, na sociedade brasileira e no mundo como um todo. Então, um grande exemplo disso são os espaços que nós criamos, são os espaços de inovação que nós temos criados, vários laboratórios fomentados pelo NAT, pela DPDI, pelas várias áreas da universidade que hoje se integram muito em proporcionar ao aluno um espaço de criação e um espaço de criação voltado para a sociedade. Então, esse processo de produção de conhecimento dentro da universidade, ele tem saído muito dos nossos muros. Nós temos gerado vários projetos que impactam diretamente
no serviço, na área pública, na área privada, e isso é muito interessante, porque é uma forma muito rica de devolver à sociedade o que é produzido, o que é compilado dentro da universidade. Então, professor, para finalizar, como você vê o impacto da tecnologia no dia a dia e na vida das pessoas? A tecnologia ela exerce um papel muito fundamental nas nossas vidas. Na verdade, na verdade, desde sempre a tecnologia tem nos provido serviços maravilhosos, ela tem nos direcionado para o que nós somos realmente bons em fazer. Ela tira de nós os serviços repetitivos, ela tira de nós os serviços pesados, ela amplia as nossas capacidades e ela deixa para nós o que realmente é nosso, o pensar, a arte, o relacionamento, a troca. Então a tecnologia ferramenta todo o resto. Mas claro, nós temos sempre que ter um olhar muito cuidadoso sobre a tecnologia e sobre como ela é aplicada nas nossas vidas. Nós não podemos ser reféns dela e acredito eu que ela nunca vai substituir algumas atividades, ela nunca vai substituir o acolhimento, o carinho, a proximidade. Então, isso tem que ser muito bem visto. Nós não podemos ser reféns de uma tecnologia que, por exemplo, nos faz trabalhar 24 horas por dia, ou que tira, na verdade, em vez de prover, tira os nossos momentos tão próprios do relacionamento familiar, do relacionamento social. Então, sim, são ferramentas fantásticas que se criam todo dia, mas sempre com um olhar cuidadoso para que ela não afete a nossa humanidade. Excelente, professor. Obrigada pela sua contribuição no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Gostou da entrevista? Para conferir o programa sobre novas tecnologias completo é só clicar aqui. Até a próxima. Tchau!